De volta com o seu estilo de vida e como eu havia dito nesse bloco, nós vamos falar a respeito dos cuidados com a voz. Muitas pessoas passam o dia inteiro rouca e daí já dá para perceber que alguma coisa está errada. É preciso ter alguns cuidados com a voz durante o dia e principalmente para você profissional que utiliza a voz como meio, né, de trabalho. Então é importante alguns cuidados também na alimentação e é a respeito deste assunto que você vai conferir agora no nosso quadro Fique por Dentro. Quem está aqui ao meu lado é a fonoaudióloga Rosana Teixeira, ela que vai estar esclarecendo as nossas dúvidas a respeito dos cuidados com a voz. Rosana, bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Obrigada, bom dia. E Rosana, como eu havia dito, a voz ela precisa de alguns cuidados, né? E como é que a pessoa percebe que ela tem algum problema na sua voz? Um dos primeiros sinais pode ser a rouquidão e o cansaço vocal, o pigarro, são um dos fatores que você pode começar a se preocupar. Será que eu tenho um problema de voz? Isso são os fatores para a gente observar, né? Sim. E qual é a diferença entre... Porque assim, vamos mudar de pergunta. Às vezes a gente acorda com a voz rouca. Por quê? Por que a nossa voz é rouca pela parte da manhã e durante o dia já está normal? É uma pergunta muito boa, as pessoas gostam muito de fazer essa pergunta. Por que a nossa voz amanhece mais grave? Quando nós dormimos, a nossa musculatura laríngea ela relaxa. Então, significa que quando a minha laringe está mais baixa no pescoço, a minha voz ela fica mais grave. Eu costumo falar que você fica com voz de locutor de rádio. Isso. Porque o teu aparelho fonador ele está com a musculatura toda relaxada, ele ainda não foi preparado para ser utilizado. Por isso que é importante, principalmente quem usa a voz profissionalmente, fazer o aquecimento vocal, que significa preparar toda a musculatura intrínseca e extrínseca para ser utilizada no seu dia a dia. Para quem canta e para a gente mesmo aqui que utiliza a voz, precisa fazer, como você falou, o aquecimento vocal, né? Sim. E também, depois de utilizar, tem que fazer o desaquecimento, né? O porquê que tem que fazer o desaquecimento? Na realidade, assim, a nossa laringe, como ela é feita de cartilagens e músculos, é como se fosse também o nosso corpo quando nós vamos malhar. Quando você vai malhar, você prepara o teu corpo fazendo o quê? Alongando, aquecendo, senão você pode ter uma sobrecarga e lesionar um músculo. E a laringe também, o uso excessivo da voz, falar muito alto, falar horas seguidas durante o dia, gritar, sem esse preparo, você pode causar uma sobrecarga vocal e lesionar, e pode começar com uma que nós chamamos de disfonia funcional, que é uma alteração pelo uso indevido da voz. E Rosana, qual seria a diferença de gritar para essa questão da projeção da voz? Qual é a diferença e o que ocorre com as cordas vocais, com as pregas vocais? Tem bastante diferença, porque o grito ele pode ser considerado uma agressão à voz. Quando você projeta a sua voz, você se prepara para isso. É falar alto com técnica, né, sem agredir o teu aparelho fonador. E o grito não, você não se preparou para gritar, você simplesmente fala mais alto e não percebe, e isso é altamente agressivo ao aparelho fonador. Durante o intervalo a gente estava conversando um pouquinho aqui para a gente entender um pouco essa questão de quando a pessoa fala e quando a pessoa grita. Você estava explicando quando fala, como é que as cordas vocais, como é que funciona e quando a pessoa grita? Sim, as cordas vocais, as pregas vocais, que é o nome correto, são duas pregas de aproximadamente 2 a 3 centímetros que ficam localizadas dentro da laringe. E eu não sei se alguém aqui, mas é bem interessante assistir o vídeo do movimento das pregas vocais. Quando você fala, quando nós estamos respirando, as pregas vocais elas ficam abertas. Quando você fala, elas fecham para o ar passar, então o movimento dessa entrada do ar é que fazem a vibração das pregas vocais e que produzem o som. Se você fala uma fala habitual, normal, do jeito que nós estamos falando, as pregas vocais elas estão vibrando normalmente. Quando você grita,
o movimento aumenta aí o atrito nessa região também. Então, devido você falar muito alto, gritar, esse atrito entre elas é o que pode causar, naquele momento ou durante o uso muito prolongado, os nódulos vocais, que são conhecidos vulgarmente como calo. E outras patologias também. As principais em profissionais da voz são nódulos de prega vocal, pólipos, edema de Hayk para os fumantes e fendas. E para tudo isso tem um tratamento. E esses calos vocais, que é em decorrência disso, eles podem sumir ou nunca vão sumir? Não, eles podem sumir. É justamente aí que entra o fonoaudiólogo com a fonoterapia. O primeiro passo é o profissional fazer uma avaliação com o otorrino, fazer um exame, que pode ser a vídeo até esqueci o nome do exame agora, videolaringoscopia, um nome bem complicado, tem a naso também, e tem um outro, são vários exames. Aí o otorrino insere o aparelhinho e ele vai filmar as tuas pregas vocais. Naquele momento ele vai visualizar se você tem uma lesão. E é assim que é identificado. O fono vai entrar com a fonoterapia fazendo exercícios vocais que tem que ser supervisionados, não são brincadeiras. Às vezes as pessoas acham que podem fazer esses exercícios em casa, mas eles são bem sérios, tá? Tem que ser acompanhado pelo fono, fazer as sessões corretas, e elas duram de 3 a 6 meses, e com as terapias, no caso, podem vir a desaparecer. Caso não desapareça, aí vai ter que fazer a cirurgia. Você tocou no assunto das pessoas que fumam, né? Quem fuma geralmente tem uma voz rouca, fica pigarreando muito, isso pode ocasionar algumas lesões. Fumar é altamente prejudicial para as pregas vocais, porque a fumaça do cigarro, ela causa o ressecamento das pregas vocais, e a lesão que geralmente os fumantes têm se chama edema de Hayk, que são os inchaços na prega vocal, e eles vão fazer a modificação da tua voz, vai ficar uma voz mais rouca, mais soprosa e mais cansada. E geralmente esse fumante que tem o edema, se ele não cuidar, não fizer a fonoterapia, ele vai ter que fazer uma cirurgia. E se não tratado da forma correta, pode ocasionar um câncer? O câncer, ele também pode ser, aliás, o cigarro é um dos principais fatores do câncer de laringe. E justamente como é que você percebe? A qualidade vocal muda muito, você fica com crises de rouquidão recorrente e você percebe o cansaço. Então, se alguém está sentindo isso, o ideal é fazer uma avaliação com o otorrino. E quando a pessoa passa, às vezes, praticamente o dia inteiro sem a voz, como que ele pode fazer para a voz dele retornar? Quais os cuidados que tem que ser feitos? Se você está gripado, se você está com cansaço vocal, falou muito, gritou, animou uma festa, foi torcer pelo seu time e ficou rouco, o ideal é você fazer um repouso vocal. Tá? No dia seguinte você evita falar, utiliza outros métodos. É difícil, muito né? difícil. Se for professor, por exemplo, mas ele pode utilizar outros métodos paliativos, pode fazer um estudo de caso, pode passar um vídeo e evitar usar a voz. Até ela voltar à sua qualidade, beber bastante água, se hidratar e cuidar dela, que com certeza no próximo dia, se ele usar todos esses cuidados, ele vai melhorar bastante. Você falou da questão de beber água. Qual a função da água nas pregas vocais nesse momento? Olha, a água, ela funciona realmente como hidratante, mas quando a gente fala assim, hidratar pregas vocais, a impressão que a gente tem é que a água passa pelas pregas. Isso. Mas só assim, lembrando que a única coisa que passa entre as pregas vocais, como eu já expliquei para vocês, é o ar. Então, a água, ela funciona como hidratante de maneira indireta. Se você bebeu água, o seu corpo todo vai ser hidratado também, né? O seu aparelho fonador, você vai se sentir melhor, porque quando nós falamos, nós liberamos muita saliva e você percebe que quando você fala muito, você fica com a boca ressecada. Então, o ideal é sempre tomar água para repor, tá, o seu organismo. Então, essa questão de beber água gelada quando está com dor de garganta, tem alguma coisa a ver ou não? Tem. Água gelada, ela também não é boa porque tem a questão da temperatura do seu corpo. O nosso corpo tem uma temperatura. Sim. E você coloca água gelada, então o que acontece? Dá um choque térmico. A primeira coisa que vai criar é o muco, que é justamente o que vai produzir o pigarro.
Então, se você está com aquele muco, aquela sensação que tem algo impedindo, o que que você vai fazer? Pigarrear, fazer o e o pigarro é altamente também nocivo para a voz. Ok, Rosana. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós vamos continuar com esse bate-papo muito bacana a respeito dos cuidados necessários que você deve ter com a sua voz. Nós voltamos já.